Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de outubro de 2025, terça-feira, novamente ao som dos pássaros que eu gravei no domingo passado, um dia especialmente tranquilo. E eu estou colocando de novo essa trilha, estou escolhendo aqui um outro trecho só para não repetir, né? Mas se bem que provavelmente ninguém ia perceber, porque um raríssimo ficou intrigado sobre como que eu produzi essa trilha sonora e me perguntou qual era o microfone que eu usava, me deu uma indicação interessantíssima de aplicativo para reconhecer o canto dos pássaros, mas tem uma dica aqui que é interessante, acho que vai de alguma maneira servir como fio condutor para o resto desse episódio, que vai ter, aliás, uma linha de pensamento bastante definida, né? O mais importante aqui, pelo menos na minha modesta opinião, não é tanto o microfone, né? O microfone que eu estou usando não custa uma fortuna, não tem regulagens extraordinárias, na verdade é um microfone que só tem um botão, gravar e parar de gravar, nada mais. O truque aqui, pelo menos para mim, que sou amador, é como que você limpa, né, deixa os pássaros voarem, né, como é que você abre espaço ali, né, na cacofonia urbana, em toda essa sinfonia de buzinas e freios e Harley Davidson, que eu nunca vou entender por que uma moto precisa fazer aquele barulho, né, uma coisa diabólica, desculpa, é uma digressão, mas como é que você destaca os passarinhos nessa bagunça toda que é a da cidade de São Paulo, mesmo num dia tranquilo? Então eu costumo usar dois softwares, um dele que eu sempre usei, que é muito mais simples e que inclusive é gratuito, é o Audacity. O Audacity já resolvia bastante bem, mas aí eu descobri o Audition da Adobe e eu não estou fazendo aqui nenhum merchan, nenhum jabá, eu não ganho nada com isso, né? Mas é que realmente o Audition me permite algumas coisas que parece mágica. Né? Uma coisa é reconhecer que pássaros cantam em faixas de frequência muito específicas. Alguns cantam numa faixa mais alta, outros cantam numa faixa mais baixa. E o barulho da cidade, o barulho de fundo da cidade, ele normalmente ocupa uma faixa muito mais baixa. Então, por que eu estou contando? Parece um detalhe um pouco técnico, que se você pegar a faixa em que os passarinhos cantam, ou as faixas, uma, duas, né, e eliminar o resto, né, você já faz um grande avanço no sentido de dar espaço, dar asas aí para esse magnífico presente que essas criaturas dão todo dia. Então é simplesmente um esforço meu artesanal, porque eu não sei fazer de outro jeito, talvez até eu faça um tutorial, mas acho que vai ser amador demais, de como que você dá oportunidades iguais, né? Porque um passarinho nunca vai competir com a buzina de um imbecil, né? E nem com o escapamento de outro tonto, e nem com o freio de algum ônibus, não tem como eles competirem. Então o que eu só estou colocando aqui é um pouco mais de igualdade, não é? E isso para mim acaba sendo um gancho muito interessante, porque ontem eu tinha comentado com vocês que eu estava ouvindo um episódio do Instant Classics com duas historiadoras, uma delas é Mary Beard, a outra eu sempre esqueço o nome, perdoe, mas eu vou dar o link aqui, eu sempre dou o link. Eu acabei indo parar nesse podcast em inglês, porque eu admiro muito o trabalho de divulgação, né, da história, sobretudo da história clássica, a história de Roma, a história da Grécia, que a Mary Beard faz. Né, e ela está nessa série conversando, em princípio, sobre clássicos. Eu acho que eu vi 2 episódios ou 3 sobre a Odisseia, tá, mas ela também está falando sobre temas diversos. Elas também estão antenadas no que está acontecendo à nossa volta. E elas fizeram um episódio extremamente interessante para mim sobre a questão da liberdade de expressão. Né, e isso, por coincidência, ou talvez não sei, né, talvez seja mais gente aí pegando, né, ouvindo sinais no meio da cacofonia, né, um outro episódio do The Rest is History, que eu vou dar o link para vocês aqui, sobre um personagem bizarríssimo da política inglesa da década de 70, um personagem chamado Enoch Powell, que eu nunca tinha ouvido falar, é uma figura muito local, afinal, mas que, por que alguém vai lembrar desse cara que não era tão importante assim? Justamente pela questão da liberdade de expressão e o quanto isso pode, eventualmente, um discurso que ele fez em 68, que é um discurso que ficou para a história como rios de sangue, você pode perceber que não é nenhum discurso muito alegre, né? Ele ficou para a história talvez como um dos precursores do Brexit, da saída da Inglaterra da União Europeia, um dos precursores da extrema-direita na Europa toda.
né? E a questão é muito interessante, eu vou conectar isso com outro artigo da The Atlantic sobre o mesmo tema, né? Eu acho que a gente, obviamente, não vai ser difícil a gente pensar no que está acontecendo nesse país, né? Que acaba em muitas áreas, né? Sendo uma câmara de eco empobrecida ou enlouquecida ou emburrecida das coisas que acontecem lá fora. Por onde que a gente começa? Vamos voltar aqui por uma distinção que é bastante interessante e que é uma distinção bastante antiga, né? Quando muitos historiadores, sei lá, gregos, quando um historiador grego vai falar sobre o que fez Atenas especial, será que ele vai falar da democracia? Heródoto fala de outra coisa, talvez tão importante quanto, talvez um dos fundamentos, mas que talvez seja umas noções mais revolucionárias, que é a questão da isegoria ou isogoria. O que significa, e vamos falar isogoria, me soa melhor, o que é isogoria? Quando todos têm oportunidade de falar. Parece simples, parece óbvio, mas não era, né? Durante muito tempo, aliás, isso acho que continua valendo no Brasil. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Ontem eu fiquei tão empolgado com essa questão que eu fiz um vídeo no Roda e Avisa, que é meu outro podcast, que é mais voltado para questões do digital, para questões corporativas. Eu vou comentar mais sobre esse podcast depois. Mas o que acontece é que ele manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O prego que se destaca é o que leva a martelada. Tem várias frases dessas muito antigas, que são mais antigas que a noção de democracia ou de isegoria, que já apontam para o fato de que, dependendo de onde e quando você está, nem todo mundo tem a mesma facilidade para se pronunciar, né? Então, quando Atenas se livra dos tiranos, se livra dos reis, né, resolve, sei lá, pegar o destino da cidade nas próprias mãos, é um período que dura muito pouco, vai 2 gerações, sei lá quantas gerações, dura muito pouquinho. Porque obviamente a casa cai, aí perde uma guerra para Esparta, depois vem o Alexandre da Macedônia, depois vem os romanos, aí acabou a festa. Não, na verdade, até hoje a gente está falando de um período, né, está todo mundo aqui celebrando a Grécia por um período que é praticamente excepcional, não é a regra. Mas voltando, eles decidiram isso, olha, todo mundo pode falar, a gente vai fazer aqui uma assembleia, uma eclésia, né, daí que vem a palavra eclésia, eclesiástico, eclésia, não, antes não tinha igreja não, era só uma assembleia de pessoas. E tem lá um púlpito, né, uma bema, e a pessoa pode subir ali, qualquer um pode subir ali e falar. Bom, qualquer um até a página 3, a gente lembra que essa democracia ateniense não envolvia mulheres, melhor dizendo, excluía mulheres e excluía escravos também. Acho que devia excluir estrangeiros. Mas mesmo assim, eu acho que é a primeira vez que alguém que, por exemplo, era pobre, podia falar. Né? Inclusive, em algumas decisões ali na democracia ateniense, para facilitar justamente a participação de quem não tinha meios, porque para você participar da democracia, da gestão da cidade, para você dar a sua opinião, ter um investimento seu de tempo, e nem todo mundo pode se dar esse luxo. Então, para quem era pobre e queria participar, a cidade dava um auxílio material, um auxílio financeiro. Isogoria, só para reforçar, isogoria é quando todos podem falar. Ok? Todos com asterisco aqui, mas de qualquer maneira a ideia é essa. Todos, isso é revolucionário. Um outro conceito, muitas vezes isogoria é traduzida como liberdade de expressão. Mas a questão não é liberdade de expressão, é uma questão de igualdade, certo? Todos têm o mesmo direito, ok? Um outro conceito que muitas vezes, uma outra palavra grega que muitas vezes é traduzida como liberdade de expressão, é a palavra paresia. Eu vou dar link aqui para a Wikipedia, todos os links vão estar na descrição do episódio, como sempre, no nosso canal no Telegram, no nosso canal no WhatsApp, por aí, no Spotify, está tudo lá. Né? Paresia é outra história. Paresia é você poder falar coisas que podem ser incômodas sem se preocupar com a repercussão. É você poder questionar um superior, é você poder questionar um chefe, é você poder questionar um governante, né? É você simplesmente ter essa liberdade de ser franco e transparente e colocar coisas na mesa que, em princípio, podem ser, sei lá, delicadas, mas você tem que ter esse espaço, senão como é que fica a discussão pública se ficar todo mundo pisando em ovos? Então, paresia era visto como uma coisa tão importante para a cultura de Atenas
que Atenas tinha barcos de guerra, aqueles triremes, não eram destroyer, não eram porta-aviões, não era nada, era um trireme, né, mas um dos triremes mais poderosos ali, o nome era parresia, né? Como está vendo aqui uma das características do ateniense, esse falar sem papas na língua. Que tal? É uma boa maneira de traduzir parresia. Falar sem papas na língua. São coisas diferentes. Então, uma coisa é você poder falar qualquer coisa e outra coisa é qualquer um poder falar. Né? São coisas que são bastante complicadas. E veja, mesmo na Grécia, essa não era uma questão tão bem resolvida assim. Né? Essa história de zogoria, por exemplo, deixava alguns filósofos que não são amigos do radinho, como por exemplo Sócrates e Platão, a gente está sempre falando, né, criticando esses caras, faz parte da minha parresia natural, não é? Platão achava, como assim qualquer um vai lá falar? Quem disse que o cara ele sabe o que está falando? Quem disse que ele domina esse assunto? Como assim, né? Então, na verdade, você tem que ter um certo currículo para poder abrir o bico. Né? Se você quiser participar, que tal? Deixa eu pensar quem é uma criatura superior, ideal e com acesso às verdades eternas. Os filósofos. Então, só os filósofos deveriam poder abrir a boca, né? Porque, afinal, se a gente quiser debater, a gente tem que debater usando o logos, a razão, a lógica, que é uma coisa que só os filósofos dominam ou dominam melhor do que ninguém. Porque senão o risco, e era uma coisa que Platão já acusava, Sócrates também acusava, é que se chegar alguém lá que fala bonito, vai encantar todo mundo e vai levar todo mundo pelo nariz. Não é? Era o risco da demagogia. Veja que os demagogos não são nada muito moderno. É o risco de que você tenha alguém que tenha algum dom, né, algum carisma, algum dom da palavra, alguém que consiga manipular ali corações e mentes, ele vai levar a massa para onde a massa quiser, porque em princípio a massa não é dotada daquela fabulosa capacidade de raciocínio que Platão tem, que eu não acho de belíssimo raciocínio, mas se o cara imagina que existe um outro mundo de formas perfeitas, desculpa, eu devia ter pensado um pouco mais, não tem, não é? A gente sabe que não tem. Pois bem, mas então veja que muitas vezes a gente idealiza um pouco esses filósofos. Nossa, veja, Sócrates morreu em nome da sua liberdade de expressão. Ele foi condenado à morte porque ele falou a verdade. Não é bem assim. É uma coisa um pouquinho mais complicada, porque o que realmente condenou o Sócrates à morte, primeiro que o Sócrates não era nenhum santinho, ele era um grande amigo. Quando a democracia ateniense começou a entrar em parafuso porque Esparta venceu a guerra, né, a Atenas perdeu, e na sequência veio lá uma junta de tiranos que transformaram a vida de todo mundo no inferno, uma caça às bruxas, né, um monte de represálias. O Sócrates era amigão dos poderosos, né? Ele era amigão dos caras, não é? Mas quando Sócrates é condenado, ele acaba sendo julgado por um tribunal popular, né? Ele acaba sendo condenado por uma margem muito pequena, acho que 30 e poucos votos, não lembro, eram 500 e tantas pessoas, 30 pessoas a mais decidiram o destino do cara, né? Mas por quê? Porque ele andava perguntando qual é a verdadeira justiça, qual é a verdadeira beleza, ficava questionando todo mundo, deixando todo mundo desconfortável? Não. Na verdade, ele foi condenado porque ele desafiou a crença nos deuses. Ele, em princípio, tinha lá, isso até preciso pesquisar um pouco mais, o Sócrates acreditava em algum tipo, uma outra entidade qualquer, não eram os deuses do Olimpo, não era os Zeus, não era, fala outro qualquer, Hermes, não. Afrodite, né? Não. Ele acreditava num daimon, que eu até preciso pesquisar, vou conversar com o ChatGPT a respeito. Mas, em princípio, quem ouvia o Sócrates, né, os amigos dele, os brothers, tinha uma juventude ali, que era uma juventude bem nascida, que circulava com ele, em princípio, eles acabavam perdendo a fé ou sendo críticos da devoção da cidade aos seus patronos, a Deus Atenas, a seja lá quem for, né? Então, agora não é que é uma questão de heresia, né? Não é que ele vai ser condenado por heresia. Na verdade, para os atenienses, o próprio sucesso da cidade, a própria fortuna da cidade, né? Vale lembrar que Fortuna é uma deusa grega, é uma deusa romana, inclusive, né? A própria sorte da cidade, né? A própria sobrevivência da cidade depende dos deuses. Então, se você contraria os deuses, é uma questão de segurança nacional.
não é uma questão de heresia, é uma questão de segurança nacional, porque quem sabe foi por isso que eles perderam a guerra contra os espartanos, não é? Porque provavelmente os deuses resolveram largar a mão, né, deixaram Atenas a ver navios e ver espartanos vindo na sua direção, não é? Então, é uma questão de segurança nacional, não é necessariamente por uma questão de livre-arbítrio. Tem várias questões interessantes aqui. Quando o Sócrates está tentando se defender, e é muito interessante porque eu acho que o Platão registrou isso, né? Tem lá um texto que chama A Apologia de Sócrates. Apologia, a gente não usa muito em português, mas em inglês você fala, quando você quer pedir desculpas, você apologize, né? Você está se desculpando, né? Então, se você for ler lá no texto do Platão, Apologia de Sócrates, não é que ele está pedindo desculpas, porque não é o sentido original. Apologia, em grego, significava, naquele momento, você se defender. Você provar que você não tinha, tentar argumentar que você era inocente. Então, apologia é uma defesa. Né? Ele não está, o que ele está tentando fazer é tentar falar, olha, gente, eu não sou um sofista. Quando ele diz que não é um sofista, o que quer dizer isso? O negócio é o seguinte, quando começa a funcionar essa história de todo mundo poder falar, ficou claro que quem falava melhor conseguia vencer as discussões. Então começam a aparecer coaches, mais ou menos como no LinkedIn, né? Coaches que vão ensinar você a vencer qualquer argumento, que vão ensinar você a falar bonito, que vão ensinar você a ser um influencer, né, de toga. Esses eram chamados de sofistas. Sofistas eram professores, muitas vezes estrangeiros, não necessariamente atenienses, podiam vir de outras províncias gregas, não é? Mas que ensinavam quem tinha dinheiro, note bem, quem tinha dinheiro a dominar qualquer discussão, o que introduz uma distorção nessa história. Porque se para você conquistar ali, né, os votos, a massa, você precisa ter dinheiro para pagar um bom professor, então aquela história da isogoria começa a subir no telhado. Plim, plim. Graças ao milagre da edição, você foi poupado de uma um pouco vergonhosa e embaraçosa tentativa de limpar a garganta. Mas continuando aqui, vejam só que quando a gente fala da democracia ou da isogoria ateniense, né, que todos podem falar, mas um pouco complicado, porque na hora que o cara sobe ali no púlpito, se o cara não sabe falar direito, muitas vezes o cara é expulso. Sai daí, você não sabe o que está falando, imagina, você fala tudo errado, né? Então você começa a perceber que já começa essa história de igualdade não é tão simples assim, porque de repente o cara até pode ter uma posição importante, uma posição relevante, ele pode ser uma voz que deve ser ouvida, mas se ele não fala da maneira correta, ele pode ser arrancado do bema. Se ele for falar alguma coisa, então não é tudo tão perfeito assim. Não é? A própria história de parresia, de falar o que bem entende, muitas vezes era praticada mais no teatro, quando, sei lá, um dramaturgo como Aristófanes faz peças ali, contando histórias pavorosas ou tirando sarro abertamente pelo nome de figuras que está todo mundo vendo ali, sentado. Isso é parresia, mas é no ambiente teatral. Muitas vezes isso acaba sendo pago com a própria vida, quando alguém de repente fala mais do que devia, não é? Mas vamos voltar aqui. Ok, então esse é um cenário interessante para a gente ver questões que começam a emergir num experimento muito curto, né, que não foi um experimento tão bem sucedido assim, nem sempre as decisões democráticas foram as mais sensatas, né, a Mary Beard até lembra de um episódio em que lá por maioria eles decidiram que eles tinham que invadir uma outra cidade e matar todo mundo, né, mas aí mandaram um navio cheio de gente para fazer essa matança, mas aí eles fazem a assembleia de novo, mudam de decisão e aí mandam outro navio para correr atrás do outro navio para falar, pera, mudamos de ideia. Então não é um sistema perfeito, mas não tem que ser. Né, democracia é uma dinâmica, o que infelizmente, aparentemente, também não agrada a todo mundo, né, todo mundo prefere provavelmente ficar sentado em cima da própria bunda e deixa para lá. Mas a gente consegue trazer essa questão aqui para os nossos tempos, né? E aí tem uma questão que faz tempo na minha cabeça, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, que é uma das questões interessantes para entender os Estados Unidos, que tem uma relação um pouco estranha, né, com questões conservadoras, quando a gente pega sobretudo a extrema-direita, os caras com umas visões estranhas de apocalipse, de costumes e tal, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, no começo, né, receberam muitos puritanos.
Puritanos é alguma denominação protestante, eu não vou saber os detalhes, tem um monte de outras, né? Sei lá, acho que Mormon era bonzinho, Quaker era bonzinho, mas puritano é muito difícil puritano pelo seguinte, porque o puritano ele não admite nenhuma outra divergência religiosa. O puritano é aquele cara que quer fazer o equivalente cristão, ou que, sei lá, da Sharia, né, daquela lei rígida do Talibã. Né? Os puritanos são os talibãs do cristianismo. Então, né, eles saem da Europa para evitar as consequências das suas próprias maluquices e vão para os Estados Unidos, e aí você entende por que você tem tanta gente lá querendo, eu não sei como é que eu falo isso, é uma expressão grega muito difícil de traduzir, mas que é cagar regra, né? Cagar regra na cabeça de todo mundo, né? Então vale lembrar, quando você olha um Trump, quando você olha um Vance, quando você olha um monte daqueles malucos, lembre-se que foi um país em boa parte colonizado por puritanos que são absolutamente intransigentes com qualquer outra crença, com qualquer desvio de comportamento. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, uma questão, eu sei que é polêmica, vamos botar isso na conta da parresia, mas a questão é a seguinte, tanta gente, vocês sabem que eu tenho dificuldade desde pequenininho com questões de fé, eu tenho uma dificuldade muito grande de acompanhar. Mas como é que alguém se considera cristão? Se ele não oferece outra face, se ele não ama ao próximo, ou o próximo, sei lá, né, se ele não despreza a riqueza, né, se ele não despreza a violência, se ele joga a primeira pedra, então eu não sei, pelo pouco que eu sei, né, dos ensinamentos de Cristo, tem a história de oferecer outra face, né, quem nunca pecou que joga a primeira pedra, a César o que é de César, tem a história do buraco da agulha, do céu, etc. e tal. Né? Eu não sei até que ponto os caras, muita gente consegue se proclamar e sair dando paulada na cabeça dos outros em nome de Cristo, se não estão seguindo, estão andando de SUV, comprando rifles, né, e expulsando imigrantes e querendo, sei lá, fazer o quê com gente trans. Não é? Desculpa, foi só uma digressão, vamos voltar aqui ao nosso ponto. E aí a gente entra também de novo, numa questão semântica interessante. Eu estava conversando ali com o ChatGPT sobre esses temas, e aí ele lembra que muitas dessas denominações religiosas, sei lá, quaker, sei lá, puritanos, fogem da Europa, né, porque elas estavam sendo, e aí é muito interessante, em inglês tem duas palavras, uma é persecution, que é perseguição, né? Caça às bruxas, certo? Isso é uma perseguição. Pode ser por causa de raça, de credo, tanto faz. Né? Aliás, não existe a palavra raça, eu retiro o que disse, raça é uma absoluta ficção, mas é o argumento que eles usam, ok? Ok, Radinho não acredita em raças, ponto. Ok, volta. Então, perseguição é isso. Perseguição é o ato de perseguir alguém por um motivo qualquer. Né? Agora, existe uma outra palavra em inglês muito parecida, que não tem uma tradução com essa mesma similaridade em português, que é prosecution. Prosecution é quando você fez alguma coisa errada perante a lei e você vai ser processado, você vai ser acusado, você vai ter que enfrentar as consequências da sua infração, contravenção, crime, ou seja o que for. Isso chama prosecution, daí que vem promotor, sei lá, estou pensando aqui. Mas isso é dentro de um esquema de lei e ordem, certo? Você vai ser processado, você vai ser acusado, né? Vamos torcer para que seja um processo transparente e justo e não seja, sei lá, os agentes do Trump jogando todo mundo numa gaiola, não é? Isso é prosecution e a diferença é persecution. O que acontece é que muitos desses religiosos saem da Europa, saem da Inglaterra, por causa de prosecution, porque eles, aliás, essa é uma característica, já que a gente estava falando aqui dos gregos e da parresia, né? A parresia grega acaba sendo retomada por alguns movimentos religiosos. Quando a gente falou aqui de Lutero, que é o pai dessa história toda de protestantismo, não é?
ele era o rei da parresia, ele saía falando o que ele bem entendia, chamava o padre do papa de coisas inomináveis, né? Excrementos, diabos, cocô, sexo, uma coisa de louco. Falava coisas que realmente são tóxicas, né? Mas ele achava que ele estava do lado da única verdade possível, que era a verdade protestante, não é? Então, em nome dessa verdade, ele podia falar qualquer coisa, né? Só que, veja, tem consequências, né? Tem consequências. Dependendo de onde você estiver, as leis podem não ser tão tolerantes assim. Então, você vai enfrentar as consequências do seu comportamento. Isso é prosecution, certo? Então, quando o Bolsonaro ou o Trump são condenados, são julgados, né? É um processo de prosecution. Você está sendo acusado dentro de um certo sistema legal. E o que esses dois, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, e o Lula em algumas ocasiões também, vão falar, não, estou sendo perseguido. Aí eles vão cair nesse mito de serem vítimas, né, que estão sendo vítimas de uma caça às bruxas injusta, que é um fenômeno de perseguição. Né? Então, veja, quando essas denominações saem da Europa, né, é porque eles, em nome da parresia, dessa história de falar o que bem entende, não importa as consequências, né, eles saem porque eles estão temendo as consequências legais, né, do seu comportamento. Então, não é que eles estão sendo perseguidos, não é uma perseguição, não, ninguém está correndo atrás dos caras. Né, isso é muito interessante porque tem essa mitologia até hoje da perseguição, é lógico, aí tem mártires e tem essa bagunça toda. E o que é interessante a gente pensar, claro, é que esses adeptos dessa parresia, dessa fúria divina de falar o que bem entende em nome de uma certa concepção, de uma certa visão, de um certo livro, eles não admitem a isogoria, porque não admitem que algumas pessoas falem, não admitem que algumas pessoas estão fora, completamente fora. Né, fora do discurso, fora da sociedade, não, porque só quem reza literalmente pela mesma cartilha, né, pode ter direito a falar, o que é muito interessante. Aliás, essa história da isogoria é uma coisa que infelizmente se perdeu até com esse cancelamento dos dois lados. A direita cancela a esquerda cancela a direita, e cadê a história da isogoria? Mas aí o pessoal da extrema-direita vai dizer que, veja bem, né, vocês estão tirando o meu direito à parresia, liberdade de expressão. E aí vamos lá, até que ponto o que é mais importante aqui? Né, a isogoria ou a parresia? Veja, desde o começo estava claro que é muito fácil que pessoas mais poderosas, que pessoas que têm mais recursos dominem o discurso de novo. Né? Ou pessoas com mais carisma, de novo, que algumas pessoas também sejam excluídas. Esse risco sempre existiu. Então a questão é como é que a gente garante que as pessoas continuem tendo direito a participar. Né? E aí vem uma questão interessante da parresia. Se a parresia é a liberdade de você falar o que você bem entende, né? Se você falar uma calúnia, né, se você falar uma mentira, se você falar que a Terra é plana, se você falar que no seio da Amazônia existem vestígios de uma civilização de 450 milhões de anos atrás, quando o único vertebrado era um peixe. Não isso é liberdade de expressão? Você pode fazer isso, não importa as consequências? Isso é parresia? Ou será que isso também, na verdade, está justamente perpetuando ou reforçando algum tipo de injustiça, algum tipo de opressão, algum tipo de desigualdade? Né? Como é que em suma, agora vamos falar desse personagem que eu desconhecia, que é o Enoch Powell. Então, Enoch Powell, esse não era o primeiro nome dele, era outra coisa, Enoch acho que era o nome do meio, mas esse menino era um menino inglês que era cabeção, era um absoluto prodígio. O cara na escola, ele não ria, ele não brincava, ele andava só com o livro para cima e para baixo. Perdão, engasguei aqui. Ele botava os pais para... fica sentadinho aí que eu vou comentar com vocês um livro que eu acabei de ler. O cara era um pé no saco. Né? Para você ter uma ideia do quanto o cara era realmente talentoso e bem dotado, aos 14 anos ele traduziu Heródoto. Heródoto é um historiador grego que a gente acabou de comentar aqui faz alguns minutos. Com 14 anos. Aí ele se aprofunda em Nietzsche, porque ele aprende alemão sozinho também, ele vai aprender latim, ele vai ser um aluno simplesmente, vai ganhar primeiro em tudo que é possível e imaginável, né? O cara vai se formar super cedo, o cara passou a faculdade inteira estudando, recusou todos os convites,
né, só tinha umas paixões platônicas por outros rapazes que nunca deram em nada, né, mas o cara era muito ambicioso. E um dos planos dele, inclusive, era ser vice-rei da Índia. Na época, a Inglaterra, né, final do século XIX, como do século XX, se ainda tinha a Índia como colônia, né, fazia parte do Império Britânico. Né, e para você ver como ele levava a sério essa história de um dia ser vice-rei da Índia, ele acaba aprendendo Urdu para poder se comunicar com seus súditos, por que não? Né? E aí, obviamente, ele vai se envolver na vida pública, vai entrar no exército, vai participar da guerra, etc. e tal, né, da Segunda Guerra. E aí ele fica transtornado quando o Império Britânico se desfaz, fica por dentro das calças. Né? Mas na hora que o Império Britânico se desfaz, aí ele fala, bom, quer saber? Então agora desencana, não é muito trabalho, não adianta, não tem o que fazer, então vamos focar na Inglaterra, a nossa ilha, a nossa querida ilha, que tem tantos ingleses e tal. Ok. A carreira dele estava indo, era um cara muito esquisito, não era um cara muito sociável, não era um cara muito político, todo mundo reconhecia que o cara era inteligente, tinha umas ideias meio estranhas, né, fixado em Nietzsche e Wagner, ele era um romântico com R maiúsculo, romântico não no sentido afetivo, mas romântico no movimento estético do final do século XIX, sobretudo na Alemanha, não é? Mas o que acontece é que o mundo começa a mudar. A Inglaterra tinha pouquíssimos negros, não tinha nada. Embora ela tivesse colônias no Caribe, não é, colônias para tudo quanto é lado, na Ásia, etc. e tal, tinha muito pouca gente lá. Num certo momento, esses caras começam, sei lá, pessoas do Caribe, pessoas da Índia, pessoas do Paquistão, seja lá o que for, começam a voltar para. Eles tinham um passaporte inglês, querendo ou não, né, ainda tinham um passaporte inglês, eram cidadãos. Eles começaram a ir para a Inglaterra para procurar melhores condições de vida. Já começou a gerar algum atrito, mas tudo bem, isso estava concentrado em cidades que eram cidades industriais, cidades fabris e tal. E aí começam a ter leis que de repente começam a propor, olha, é o seguinte, todo mundo é bem-vindo, vamos ignorar qualquer diferenciação por cor, raça, religião, vamos esquecer raça, etnia, religião, cultura, então vamos fazer aqui uma lei para promover a tolerância. Ele já fica um pouco ressabiado. E aí, para completar, o que acaba acontecendo é que tem uma onda de imigrantes vindo, sobretudo da Jamaica, do Caribe e também da Índia, o negócio começa a aumentar de volume. Então, se tinha 10 mil pessoas, dali a pouco tem, sei lá quantos, 70 mil, 100 mil. Né? E isso começa a provocar, obviamente, uma certa comoção. E aí vem o contexto, era um contexto que muitos políticos ingleses mais, sei lá, eu nem sei como chamar de progressista, liberal, já não sei mais nada, mas que eram um pouco mais tolerantes, começam a tentar promover leis para acolher esses caras, independente de qualquer critério discriminatório, não é? Mas aí ele vai fazer esse discurso em 68, é bom falar 68, porque é uma época que os Estados Unidos estão de cabeça para baixo, porque você está tendo Martin Luther King, está tendo Panteras Negras, você está tendo cidades em chamas, confrontos com a polícia, né? E esse Enoch Powell, que era super nacionalista, ele odiava os Estados Unidos. E ele tinha um medo danado que isso fosse acontecer na Inglaterra. Então, ele faz esse discurso citando algumas projeções. Olha, é o seguinte, isso é um descontrole e o que vai acontecer é que daqui a pouco a gente vai ter 7 milhões de pessoas, sei lá, negras ou não brancas na Inglaterra, isso é o fim da civilização. Eu estou lendo aqui, aí ele começa a ler cartas de eleitores dele, né, citando, olha, eu quero mudar desse país, eu não aguento mais, porque imagina, a rua está cheia de gente de outra cor, eles não falam minha língua direito, eles estão pegando os melhores empregos, aí uma outra carta de um outro cara também falando uma coisa parecida tal, e aí ele vai dando um tom cada vez mais alarmista, e aí ele vai citar um texto da Eneida, que é um poema épico romano, latino, né, em que uma sibila, que é uma profetisa, vai falar, olha, eu antevejo, eu estou vendo aqui o rio, Roma tem um rio, que é o Tibre, eu estou vendo o rio borbulhando de sangue. Então ele cita, olha, o que eu posso ver no futuro, como a profetisa romana, não é justamente rios borbulhando de sangue, rios de sangue. Isso caiu muito mal, porque, veja, tudo bem que pudesse ter ali, né, uma certa população inquieta,
não é? Mas na hora que você, em nome da defesa desses cidadãos inquietos ou de um ou outro paranoico, você transforma isso numa questão gigante, você dá uma projeção maior, em nome talvez da parresia. Não, eu tenho que falar isso, eu não posso calar sobre esse assunto, porque eu fui eleito, eu devo isso aos meus eleitores, aos meus constituintes, ele era um parlamentar, não é? Então eu tenho que falar isso. Isso causou um desconforto colossal. Né? E aí fica a pergunta, né? Até que ponto se você recebe cartas de eleitores que são incendiárias, não é? O que você faz? Você vira ali um porta-voz, você joga areia, você, né, joga gasolina na fogueira, né? O que você faz? E ele, por razões, era um cara esquisito, era um cara difícil, ele resolve fazer esse discurso que foi um marco. Um marco porque isso, de uma certa maneira, normalizou o que era, em princípio, uma coisa meio subterrânea. Né? Então, pronto, ele deu legitimidade, de repente ele abriu espaço para que surgissem figuras, sei lá, de extrema-direita, que você vê hoje na Inglaterra, manifestações nas ruas, milhares de pessoas contra a imigração. A Inglaterra, num surto de completa irracionalidade, né, ela se afasta da União Europeia porque quer continuar sendo aquela ilhazinha maravilhosa só com ingleses branquinhos, né? Isso vai acabar apoiando completos demagogos, completos inconsequentes, tiranos como Trump e tantas outras figuras, a Le Pen na França, tantas outras figuras de extrema direita, e aí fica aquela pergunta, um discurso desses tem consequências? Um discurso desses, a história toma um caminho completamente diferente. Ele podia ter feito de outra maneira, né? Então, de repente, será que esses eleitores que ele deu a voz, eles eram majoritários? Será que ele deveria ter dado voz a outros eleitores que eram mais tolerantes? Vale a pena a gente, em nome da tal da liberdade de expressão, deixar o pessoal em pânico, né, dominar a cena? São questões muito atuais. São questões muito atuais, a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso no Congresso, a gente vê isso naquele Eduardo Bolsonaro, aquele completo tapado, né? Imagina, traindo a pátria, né? O dia inteiro não acontece nada. Onde viemos parar? E, na verdade, acho que volta aqui para uma questão que é aquilo que para Heródoto era a marca, ou pelo menos assim, uma virtude fundamental da cidade de Atenas naquele momento clássico, que era a isogoria. Como é que você faz para todo mundo ser ouvido? Não só quem é mais vocal, não só quem tem mais dinheiro, não só quem é mais paranoico, mas todo mundo. E é isso que eu tenho feito aqui com esses pássaros, né? Como é que eu faço para esses pássaros serem ouvidos? Não é fácil, né? Porque se deixar, o ônibus passa por cima, Harley Davidson passa por cima, buzina passa por cima, o pagode passa por cima. Então, eu só estou dando uma oportunidade de falar, olha, eu não sei se vocês estão ouvindo, eu não sei se dá para vocês ouvirem, mas se a gente prestar atenção, ainda tem passarinhos. E eles têm alguma coisa a dizer. Eu acho que tem alguma coisa a dizer e eles não desistem. Né? Então, acho que o radinho também está nessa mesma pegada. Né? Eu sei que é uma cacofonia lá fora, os algoritmos não nos favorecem, né? Nada daquilo que a gente está promovendo ou falando aqui são causas que levam as pessoas à loucura, né? Que vão levar as pessoas a invadir Brasília e botar fogo no circo. Não, né? Como é que a gente faz para que uma voz como a do Radinho permaneça? Eu agradeço aqui, inclusive, aos super raríssimos que colaboram todo mês lá no coffee.com, porque, veja, esse é um projeto não monetizado. Eu não ganho nada com aquilo que eu faço. Os meus vídeos no YouTube não me geram receita nenhuma. Tá? Eu não tenho nenhuma conta monetizada no YouTube. Tudo que eu faço, eu pago para fazer. Né, tudo que eu faço, porque, obviamente, o algoritmo, se eu quisesse entrar nas graças dessa nova divindade, eu ia ter que pagar para tentar entrar nesse jogo e eu me recuso e eu continuo sendo aqui, né, uma ponta da cauda longa, né, um templo dedicado aqui ao quase ostracismo, mas é isso, como é que a gente faz com que as vozes continuem sendo ouvidas e não sejam atropeladas, né, por aqueles que têm mais dinheiro, por aqueles que mexem com pelos demagogos. Esse é um desafio de sempre, né, e eu acho que está aí uma boa maneira. Eu vou dar um link aqui para esse vídeo que eu falei aqui do Roda e Avisa, porque eu estava comentando sobre justamente uma dificuldade para quem vem de fora, para qualquer estrangeiro,
de navegar a cultura brasileira, porque a cultura brasileira, por mais simpática que ela pareça, né, por mais amorosa, sensual, etc., né, e alegre, festiva, parresia não existe, né? Existe só para os Bolsonaro, eles acham que eles podem falar o que eles bem entendem, não é? Mas se você no ambiente corporativo for colocar alguma coisa ali que em princípio, não, veja, você tem que levar em conta a hierarquia, qual é a panela que você pertence, a quem você é leal, quem você não é, né? Veja, você me expôs, você não deveria, né? A energia gasta com toda essa manobra, essa rede insana, né? Acho que 80% da energia corporativa é gasta com esse jogo de bastidores, né? Em que nada pode ser dito, exceto aquilo que o chefe quer. Né? Então, outras culturas são muito mais diretas. Eu já convivi com a cultura alemã, com a cultura americana, né? Então, Suíça, né? Em que os caras falam muita coisa na lata e é muito mais fácil trabalhar assim, né? É muito mais fácil trabalhar com transparência. Mas, infeliz ou infelizmente, a gente tem que reconhecer que o nosso ambiente é o ambiente do homo cordialis. Homo cordialis não é a pessoa que é boazinha, simpática, educada. Cordialis significa aquele comportamento em que toda relação tem que ser meio pessoal. Você tem que ser meio brother, tem que ser meio amigo, você tem que dar uma caixinha, não existe uma relação impessoal, né? Uma relação transparente baseada, por exemplo, na lei. Como assim lei? Né? Então a gente percebe que são temas atuais, não são temas que são universalmente vistos da mesma maneira, não é? Aqui a questão da parresia ou dessa questão de você falar abertamente, ou mesmo de isogoria, quem é você para abrir a boca, você não sabe com quem você está falando. Essas pequenas questões continuam, infelizmente, muito atuais. Eu não vejo muito como a gente escapar disso, mas se a gente tiver um pouco de consciência, pelo menos a gente entende um pouco mais o campo minado em que a gente está pisando. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.